Qual é o capítulo que nós devemos continuar hoje? Nós paramos? Me falhou a Hoje memória? nós vamos dar sequência no capítulo 15, tá? Qual? No 15. Ah, o 15. Não, o capítulo, mas e o versículo? A gente vai reler, a gente relê ele todo, e aí eu acho que o Fábio foi até o 29, se eu não me engano. Eu vou começar então. Então você lê, pai, até o. Deixa eu ver se quem mais. Bom, acho que vai ser eu e você aqui, tá? Tá. Você lê então até o 29 e eu leio o restante, pode ser? Aí você dá sequência. Isso, você lê até o 29 e eu continuo. Tá bom. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos. Se o guardais, se o guardardes de memória, na memória, o que eu vos preguei, se não crestes em vão, porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou o terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, então pelos 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormiram. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E, por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou adequado para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concebida a mim, não foi em vão. Mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu, eles, assim nós pregamos e assim tem escrito. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos, mas se há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Sim, e somos chamados por falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é que os mortos não ressuscitam, por quê? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo perecem. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem,
igualmente também em Cristo todos serão vivificados, mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, da sua vida. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino de Deus ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sob ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos, se os mortos de todos não são ressuscitados? Porque então eles se batizam pelos mortos? O 30 agora, James. Estava lendo no mudo aqui, desculpe. E nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras? Isto é, aquela gente de Éfeso. Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou alguma outra planta. Então, Deus lhe dá um novo corpo como ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Glória a Deus. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois, assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou vivo, ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno,
e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo isso, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino dos céus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram, ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. A morte, onde está? Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Esse capítulo longo, né? É, Porque o assunto envolve muita coisa. e é um assunto complexo também para a igreja, né? Para ser explanado assim para os cristãos através de uma carta, né? Muito mistério. É, em Provérbios diz que a glória de Deus é esconder os mistérios e a glória do homem é tentar revelá-los, né? Alguma coisa assim. Ele fala que as estrelas, cada uma tem o seu brilho, né? Eu achei interessante essa parte aqui. Eu já li muito a Bíblia, já li várias vezes, mas ela se renova cada dia. E eu parei aqui na hora que você estava lendo essa parte aqui, eu fiquei assim, falei, mas rapaz, eu não tinha percebido esse detalhe, né? E fala sobre a carne do homem, a carne dos animais, dos peixes, cada um tem um sabor, né? E ele revela aqui para nós, nem toda carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens e há outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Há também corpos celestes, corpos terrestres, mas as glórias dos celestes. Então a gente tem coisas que a gente não vê, né? Os corpos celestes a gente não vê, não observa, eles são invisíveis, mas eles existem, né? E é uma glória dos terrestres e outra glória. Há uma glória do sol e a glória da lua e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere da outra em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural, e ressuscitado no corpo espiritual. Isso me lembra que a palavra diz também que onde abundou o pecado,
abundará a graça. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, Deus faz as coisas para confundir os sábios, né? Então, as pessoas, às vezes, não compreendem essas coisas. É preciso a pessoa estar em espírito para entender as coisas do espírito. Se você não estiver em espírito, você não entende as coisas do espírito. É como Jesus falou para Nicodemos: se necessário vos é nascer de novo, da água e do espírito. Porque se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus, você não entra no reino de Deus. Você não consegue compreender as coisas de Deus, as espirituais. E realmente é as que vão permanecer. Porque aqui tudo vai se acabar, gente. Tudo vai se acabar. Não ficará pedra sobre pedra, como ele mesmo disse. Hoje eu acordei de manhã cedo falando com a Edna, eu falei, bem, a gente fica preocupado com certas coisas, coisas insignificantes aqui na Terra. Nosso tempo está passando, eu já estou com quase 70 anos. Quanto tempo de vida mais eu tenho? Quanto tempo mais vamos ficar aqui? Por que nos preocuparmos com essas coisas materiais? Essas coisas que vão se acabar? Hoje o que tem valor, amanhã não vale mais. Tudo se renova praticamente. E a gente fica aí, sabe? Muitas vezes as pessoas, sabe, James, elas se tornam inimigas das outras por causa de coisas materiais, por causa de picuinha, e perde a bênção nessa terra, nessa vida. Sendo que nós todos vamos se apresentar diante de Deus de mãos vazias, nós não vamos levar nada, vai ficar tudo aí. O que que você tem para apresentar a Deus quando você chega lá? Por isso que nós precisamos rever os valores das coisas de Deus, sabe? E eu estava lendo aqui hoje de manhã, no meu devocional do capítulo, diz-lhes, pois, Jesus, a luz, ainda está convosco. Por um de luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então nós temos que buscar cada vez mais andar na luz, fazer o bem, amar o próximo, nos dar, angariar as coisas aqui, porque essa é a oportunidade que Deus tem nos dado. E quando a gente faz o bem, quando a gente procura fazer a vontade do Pai, nós estamos na luz. Nós somos luz, nós somos o sal. Nós é que damos sabor às outras pessoas, porque elas vão olhar para nós e vão ver que nós somos diferentes. A luz brilha em nós. A grande verdade, James, quando você está em Cristo Jesus, você sempre tem uma boa ideia, uma boa formação, você sempre tem uma saída. Você é capaz de. Porque as pessoas que não têm Jesus, elas estão nas trevas, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver um palmo além do nariz. As opiniões, os assuntos, não tem, não tem fruto, não dá, não, sabe, não produz. Por isso é que nós precisamos sempre estar unido, ligado na videira, ligado na videira. Se alguém quiser falar alguma coisa, está aberta a oportunidade. Só tá eu e você, filho? Não, o pessoal está aqui também, mas hoje estão, acho que mais em reflexão. É, muito bom, muito bem ponderado aí, pai.
Paulo vem trazer aqui também que ele fala aqui no começo do capítulo, né? Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nós, por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, também como dizem as Escrituras. E apareceu aí para centenas, né? Mais de 500 aqui. Isso. Oi? Aparece aqui mais de 500. Apareceu mais de 500 de uma vez. Isso, centenas, né? Então, isso é o mais importante, né? Jesus, ele, ele veio nos trazer as boas novas, que era o reino do céu. O que é esse reino dos céus, né? É uma nova maneira de enxergar o mundo, uma nova maneira de viver. Por isso que na conversa com Nicodemos, quando, como você bem citou, ele fala para Nicodemos, aquele que não nascer de novo não herdará o reino dos céus. E Nicodemos fica perdido, falou assim: como posso eu entrar no É, ventre de minha mãe, né? Eu penso aqui comigo, né? Talvez Nicodemos, maravilhado pelos milagres que Jesus havia fazendo, né? Porque nunca ninguém tinha feito o que Jesus fez na terra. Feito paralítico andar, feito cego enxergar, feito surdo e mudo ouvir e falar. é São verdade. maravilhas, milagres e maravilhas que chocam o entendimento, confrontam o entendimento de qualquer um. Então, imagino eu aqui, né, no lugar de Nicodemos, vendo todas essas. Nossa, então será que é isso? Porque se esse homem faz um cego de nascença enxergar, um paralítico andar, ele também é capaz de fazer eu voltar para o ventre da minha mãe. Ué, e não era nada daquilo que Jesus estava falando, né? Jesus estava falando Absurdo, né? da renovação das vossas mentes, do cumprimento das Escrituras e da vontade de Deus, de colocar Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso sendo o fundamental para todo o restante. E a mensagem de amor, humildade e submissão ao Pai. Se nós conseguirmos viver todos os nossos dias com com esses três conceitos na nossa fundamentando a nossa atitude, os nossos pensamentos todos os dias, submissão, amor e submissão ao Pai, amor ao nosso próximo, humildade, a gente praticamente dá um golpe no pecado e se afasta de 90% deles. É verdade. Então, Jesus, ele vem trazer esse entendimento porque, meus irmãos, o vosso entendimento, o nosso entendimento é o que determina o nosso comportamento. Eu vou repetir. O nosso entendimento determina o nosso comportamento. A maneira como nós agimos é determinada pelo entendimento que temos na nossa cabeça. Quando nós visualizamos uma situação, seja ela qual for, o entendimento que nós tivermos daquela situação é o que vai determinar o nosso comportamento. Então, por isso que em Provérbios fala para a gente buscar a sabedoria, o entendimento acima de tudo, para que nós tenhamos o bom entendimento e sabedoria
para lidar com as situações do dia a dia. E quando Cristo fala para Nicodemos que é preciso nascer de novo, é exatamente esse conceito de esquecer tudo aquilo que nós aprendemos que está ligado à carne e voltar o nosso entendimento para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, para nós valorizarmos aquilo onde a traça não pode corroer e nem os ladrões podem levar, para nós voltarmos todo o nosso a nossa busca, o nosso entendimento para as coisas do reino dos céus. Porque é lá onde nós teremos a nossa vida eterna. A vida aqui é muito, é um piscar de olhos. É, Quando a gente pensa que, quando a gente menos percebe, já foi. As minhas filhas, eu tenho a impressão que elas nasceram ontem. E elas já estão mocinhas. Está passando muito rápido. A minha vida está passando rápido. Eu olho no espelho às vezes e falo, meu Deus, como é que pode? Mas nós somos sementes, como a Bíblia fala aqui, né? Nós somos sementes. Uma árvore que nasce de uma semente e gera seus frutos, para aquela semente germinar, primeiro ela precisa morrer. é verdade. Então, você pega uma semente, pega um feijão, você põe esse feijão na terra e você molha ele, rega ele. Essa semente morre. E dessa semente nasce uma vida, nasce um broto. Esse broto se transforma num ramo, numa árvore e gera novos frutos. E é exatamente isso que nós somos. Cabe a nós decidirmos qual é o tipo de fruto que nós vamos gerar. Se nós seguirmos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos gerar bons frutos. Nós vamos, nós nos permitiremos frutificar através do Espírito Santo. Se nós continuarmos a viver a nossa vida com o foco do que é carne, o fruto da carne é o fruto do pecado. O pecado. O nosso racional tende para o pecado, tende para aquilo que se afasta do espírito. Eu ouvi uma frase que diz, é um entendimento muito bacana, assim, as coisas da carne puxam para baixo, aquilo que é do espírito puxa para cima. Então, quando nós focamos a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas decisões, as nossas ações, tomamos todas elas com base com os princípios do Espírito, sendo o nosso Senhor Jesus como nosso exemplo, nós vamos gerar bons frutos. E quando nós envelhecermos, apodrecermos, um novo corpo ressurreto e imortal receberemos e passaremos a viver ao lado do nosso Senhor para sempre. Não é rápido como essa vida aqui, né? Então, Paulo vem anunciar essa boa nova
e ele vem falar para a igreja que Cristo foi a prova de que não só ele ressuscitou, como ele venceu a morte. E ele traz a todos aqueles que creem a A vida eterna. certeza, A vida a eterna, certeza. exatamente. É. Só para concluir aqui, James, que você está falando, a confirmação dos 4 evangelhos que Jesus falou para Nicodemos, né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar, né? Ele fala assim, ó, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Então, o mundo pode ser salvo através de Jesus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha só, quem não crê em Jesus já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz, que é Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quer dizer, o que é? O pecado, os prazeres da carne, lascívia, né? As coisas erradas que o ser humano pratica todos os dias, sem lembrar de que existe uma luz. As pessoas que estão aí nesse mundo, nas baladas, bebendo e jogando e fazendo um monte de coisa errada, se prostituindo, eles estão nas trevas, estão se destruindo. E eles têm prazer nisso, que é o prazer da carne. Ele fala que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. A pessoa que está nas trevas, a pessoa que está no prazer da carne, ela não quer ouvir falar de Jesus. Ela não quer ouvir falar do amor de Deus. Ela não quer ouvir. Ele se distancia. Ele vira as costas. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus, são criados por Deus, são elevados por Deus. Então, eu fico muito feliz por nós estarmos aqui nessa manhã, por todos aqueles que participam do devocional, podem ter a oportunidade de estar ouvindo a palavra. Deus está nos alimentando. Esse é o verdadeiro alimento para nós. A palavra de Deus. Nos purifica, nos dá ânimo. Como é gostoso você poder manifestar o amor de Deus. Como é gostoso você falar de Deus, você ouvir as coisas de Deus. É muito bom. É muito bom. Pode continuar, filho. É maravilhoso. O que eu percebo é que às vezes as pessoas elas estão tão envolvidas no mundo que elas não conseguem perceber a beleza do reino dos céus, a beleza do reino dos céus na terra. Porque o ser humano tem uma enorme capacidade de se acostumar e se adaptar em qualquer situação. Então, tem muita gente que vive uma vida miserável, medíocre, cheia de sofrimento, cheio de um vazio por dentro, ele não consegue descobrir o que que é e busca o preenchimento desse vazio na bebida, nos, Nas drogas. nas drogas,
enfim, em tudo quanto é sorte de disfunção, né? Que eu não vou citar aqui. Mas porque não tem conhecimento, é como um passarinho que cresce numa gaiola. Nós nascemos um bebê livre de tudo quanto é de qualquer conhecimento, e nós vamos aprendendo de acordo com o meio em que nós vivemos, quais são para quem não está aqui me vendo, quais são as verdades da vida. Eu estou fazendo um sinal aqui, entre aspas. E elas não têm oportunidade de conhecer que existe algo muito melhor que foi preparado por Deus para a vida de cada um. Mas as pessoas não conseguem enxergar, porque elas estão tão distantes dessa luz que tudo passa a ser uma utopia. E apenas com a entrega e com a busca é que você consegue atingir esse lugar, né? Através da comunhão com Deus. E o sofrimento, ele serve para nos aproximar de Deus. Tem muito ateu que passou a confiar em Deus, e ateu só até ter um problema, um momento de dificuldade. Na hora que a dificuldade vem, ou que a vida está em perigo, ele na hora, ai meu Deus, pô, peraí, mas como assim, ai meu Deus, você não acreditava em Deus até agora, né? Então, muitas vezes a gente enfrenta dificuldades e desafios para que a gente possa se voltar para Deus, porque Deus, ele quer se relacionar conosco. Agora, estamos nós querendo nos relacionar com Deus? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Agora, saibamos todos que o reino de Deus é algo extraordinariamente maravilhoso. E nós podemos sentir pelo menos um gostinho do que é o reino dos céus quando estamos em total comunhão com o nosso Senhor. Quando Cristo se foi, né? Ele falou: "Deixo convosco a minha paz e a minha alegria." Ele te retirou de nós o peso dos nossos pecados e deixou conosco a paz dele e a alegria dele, para que nós nos alegrássemos os nossos corações, para que experimentássemos o que é o reino de Deus, porque isso que veio do nosso Senhor Jesus é o próprio reino dos céus, uma pitadinha do reino dos céus para nós. E tudo que Cristo fez nessa terra foi para chamar a nossa atenção, para dar um direcionamento para o que nós devemos olhar, o que nós devemos buscar, o que nós devemos dar importância, por onde nós devemos caminhar, de que forma ele, ele, ele veio ser modelo, né? Então, que sejamos parecidos com Cristo, né? Que sejamos e que tenhamos a nossa mente renovada e transformada para poder viver o reino dos céus, inclusive aqui na terra, né? Marineide está caladinha hoje, Marineide? Glória a Deus. Só ouvindo, né? Eu já dei bom dia ao pessoal. Eu saí para chamar a Aline. Tá a Aline aí nessa bancada maravilhosa, nessa mesa santa, do nosso devocional, Aline Mendes. Conheci no CIS, uma menina guerreira abençoada de Deus, com seus valores do reino, e assim é. E eu quero dizer nessa manhã, como eu falei ontem, me antecipei, né? Dizer o que a gente. O nosso trunfo é saber que Jesus ressuscitou, né? Jesus, ele se fez carne
para poder levar as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E a cruz, eu acho que ela deve... Eu mandei meu neto curioso, quando eu estava falando de Jesus, o Marcos, ele falou assim, vó, quantos quilos foi a cruz de Jesus? Eu falei, interessante, eu não procurei saber isso. Aí ele chegou e foi pesquisar na internet. Ele pesquisou e veio correndo e falou, vó, a cruz ficou avaliada mais ou menos em 80 quilos a 90 quilos. Eu falei, Jesus, só eu, tanto pecado meu, acho que deve ter sido mais um 81. Aí ele chegou, olhou para minha cara assim, vó, e Jesus, que pecado eu tive para poder Jesus levar? Eu falei assim, você nasceu, Jesus morreu para te dar vida. Eu gosto de meu neto porque ele tem umas perguntas interessantes e fortes que bolam com a gente. E faz a gente, ele me faz eu aprender com ele. Ele tem apenas 9 anos. Então, quando ele falou assim, que pecado ele tinha para poder Jesus morrer? Eu falei assim, Jesus morreu para você nascer. Você está aqui hoje porque Jesus te ama. E através do pecado que veio assolar o mundo, Jesus veio para nos dar vida. Porque se nós dependêssemos, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Então, tragada foi a morte pela vitória, né? Está registrado lá no versículo 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Eu acho tão forte esse versículo aqui, porque a gente sabe que o aguilhão da morte é o pecado, né? E a força do pecado é a lei. Mas, ó, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabemos que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Gente, nós temos que aplaudir o Senhor 24/48, que tudo que a gente queira fazer para o Senhor é digno, é louvável, porque Deus ele lá do trono dele, criou o homem do pó da terra, ele criou a mulher que viesse ser companheira do seu companheiro Adão. Aí veio o pecado, Deus pegou e enviou Jesus, o único, o amor dele tão grande, oh, aleluia. Eu fico muito feliz por saber que nós somos tão queridos, que nós somos vida, nós somos imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus tem que ter olhar de Cristo, tem que ter caráter de Cristo, tem que ter amor de Cristo, e olharmos uns para os outros como Cristo nos olha. E, gente, que coisa mais rica e mais linda que eu aprendi. E depois do cinza, me levantei, eu ressuscitei, porque eu estava viva para o mundo, estava fazendo as coisas do mundo, o que o mundo tinha, e eu estava vazia, eu estava morta para o Senhor Jesus. E Jesus fez com que eu me reerguesse e viesse entender como Jesus ele mostra para nós, é o nosso professor por excelência. Ele nos mostra que nós podemos todas as coisas, sim, e sabemos o que é lícito para nós e sabemos o que não é lícito para nós, o que não nos convém. E o que Deus quer de nós, que a gente vem reconhecer que, além de tudo isso, vamos ainda passar por rua de ouro, tocar em muros de cristais, e vamos receber uma coroa de glória, como Deus é maravilhoso. Deus não fez o homem para que o homem viesse morrer no pecado. Eu estava morta para Deus porque eu estava vivendo uma vida ilícita, uma vida que não vinha condizer com a minha pessoa. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus tem que andar direitinho para herdar o reino. Mas Deus é tão carinhoso, Deus é tão maravilhoso, Aleluia. que Ele Glória a Deus. nos ensina com um carinho tão imenso, que eu me sinto abraçada todos os dias. Como eu já falei, eu sou adubada, eu sou aquela árvore adubada todos os dias por esse devocional. E que cada um nesta manhã se sinta uma árvore adubada todos os dias, porque o pão é maravilhoso,
O pão que é descido do céu é maravilhoso e a gente se sacia com as maravilhas de Deus em nossa vida. Então, obrigada, amados, por vocês existirem na minha vida. Obrigada, Aline, pela sua presença. Enfim, todos que aqui estão. A Neuza, uma pessoa maravilhosa, muito amiga minha. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Eu estou muito feliz pelo aniversário também. E depois, na oração, vocês lembram de orar pelo meu neto, que é o André Felipe, hoje está fazendo 29 anos. Graças a Deus, meu primogênito, a bênção que Deus me deu. E obrigada, gente. Sinto-se abraçado por mim. Oh, que abraço gostoso. Amém. James, eu queria pedir se alguém pode ler aí para nós Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, 14, 15. Apocalipse Eu 13, leio. 14, 15. Apocalipse 19, os versículos 13, 14 e 15. 19 ou 20? O 20. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 13, 14 e 15. Tá, vamos lá. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Essa é a segunda morte daqueles que não foram encontrados no livro da vida. Eu achei aqui, ó, e eu quero ler para vocês aqui o que eu falei ontem. Em um antigo cemitério havia uma lápide com a inscrição X, nascido de novo, tendo recebido vida de Deus. O falecido era uma pessoa regenerada e experimentou um novo nascimento. Então aqui relata assim, ó, quem nasceu apenas uma vez, morre duas vezes. E quem nasceu duas vezes, morre apenas uma vez. Ou seja, quem morre em seus pecados está sujeito não só à morte física, mas também à segunda morte, o lago de fogo, como ensina a Bíblia, como você leu aí agora em Apocalipse 20, 14 e 15. A segunda morte não tem poder algum sobre os que entram em julgamento. Lá em João, capítulo 5, 24, testifica isso. Quando o seu corpo morre, o céu e a glória são a sua porção eterna. Então, todo aquele que aceitou Jesus, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que vive na luz, que pratica o bem, ele não vai morrer de novo. Ele já morreu e ele vai ter a porção dele, que é o céu, a sua glória. Então, nós, como crentes, nós temos que atentar para isso, nós temos que pregar a palavra de Deus aos outros, para que eles também sejam salvos. Que a nossa missão é essa, gente. Nós vamos orar, vamos orar aqui para que mais pessoas participem desse devocional. Que mais pessoas que não conhecem a palavra de Deus possam ter este conhecimento, essa luz que nós temos hoje, essa alegria que nós temos. Esse é o nosso Amém. dever. Amém, meu filho? Amém. E só um ponto importantíssimo aqui do capítulo que eu acabei deixando passar, meus irmãos, vamos ficar atentos. No versículo 33, é dito: as más companhias corrompem o bom caráter. Muitas vezes nós estamos cheios de boa vontade,
cheios de inspiração, cheios de boas intenções de fazer aquilo que é certo, de andar nos caminhos de Deus, mas as pessoas que estão ao nosso redor nos influenciam. Nós precisamos selecionar com cuidado as pessoas que vão fazer parte da nossa vida. Da mesma maneira, com o mesmo cuidado que nós selecionamos aquilo que vamos comer, aquilo que vamos vestir, aquilo que vamos dizer, nós precisamos escolher com sabedoria o que é que nós queremos para a nossa vida. Então, se nós temos ali uma companhia cujo o caráter não tem os mesmos valores que nós, é bom que nos afastemos e oremos por essa pessoa, né? Minha mãe sempre diz, e é um ditado muito antigo, né? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E você pode Isso até não são as, pagar por algo. não são as companhias, não, filho. É aquilo que você vê na internet, que você assiste na televisão. Tudo isso pode tirar seu foco, pode afastar Exatamente, você. Você tem exatamente, que exatamente. Onde é fugir. que eu estou colocando o meu foco? Fuja do pecado, como nós vimos aí, né? Fuja do pecado. É isso. 8 horas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pais queridos, vocês conseguem me ouvir? Sim, Sim, Ah, Aline, seja eu me, bem-vinda. eu me chamo Aline Mendes e estou aqui a convite da Marineide e gostaria muito de agradecer a todos por esse ambiente, né, que embora estamos geograficamente aí distantes, mas eu consegui sentir nessa manhã a atmosfera da presença de Deus de uma forma muito poderosa. O Senhor falou ao meu coração e principalmente no capítulo 15, versículo 19, em que diz assim: se a esperança que temos em Cristo não vai para além dessa vida, somos os mais miseráveis de todos. Eu sou uma mulher que trabalho muito, tenho uma vida bastante corrida, e todas as manhãs eu costumo orar, assim, fazer meu devocional, falar ao Senhor, e a maioria das vezes eu clamo a Ele: Senhor, ajuda-me para que todos os desafios desse dia o Senhor me ajude a superar, esteja comigo e me guarde, né? Guarde a minha família. Acho que é uma oração que todo mundo quase faz, pedindo que o Senhor esteja conosco, que nos dê sabedoria. Mas nessa manhã eu fui confrontada por estar orando apenas por essa vida, né? Orando, fazendo pedidos muito superficiais. E o Senhor me fez um convite nessa manhã para morrer e nascer. É um convite diário que ele nos faz, né? Que a gente tem que morrer aleluia. para aquilo que a gente acredita até aqui, aquilo que a gente tem aprendido e praticado todas as manhãs. O Senhor, ele nos convida a nascer de novo. Então, que esse devocional, com certeza, possa contribuir para que todos os dias nós possamos nascer de novo, nascer debaixo de um novo entendimento da palavra de Deus. E obrigada mesmo por esse investimento, né, em explanar a palavra, em trazer e compartilhar a presença de Deus. Muito obrigada, Marineide, por ter me convidado, por ter me dado esse privilégio nessa manhã. Que Jesus possa abençoar vocês poderosamente. Para mim, hoje, fichas caíram, né? Assim como o pródigo, eu pude cair em mim, que a gente às vezes acha, já sou crente, já tenho um Jesus, mas nós precisamos nascer de novo todos os dias, né? E o Senhor, a palavra dele se renova, nos ensinando e nos dando a chance de recomeçar, né? Que hoje eu possa recomeçar debaixo desse novo entendimento. Que Jesus abençoe vocês. Muito obrigada. Amém, amém, Amém. Aline. Honra e a glória é do Senhor Jesus. A honra e a glória é do Senhor Jesus. Seja bem-vinda sempre. Eu fiquei ansiosa desde o CIS para te convidar para o devocional e graças a Deus há tempo para tudo, né? Chegou o tempo, você está aqui. Bem-vinda sempre, meu amor. Deus abençoe. Amém. Amém. Dona Maria, a gente quer fazer oração? Pois não.
Farei sim. Soberano E Deus, cada um eterno Pai que aqui está no céu. colocou. Oi. Não, eu, eu queria só lembrar do teu neto. Pode, para que todos nós, em oração, também pediremos por ele. Ei, James, eu posso passar a vez para a Aline e fazer essa oração? Amém. Por favor, Aline, você pode fazer? Posso sim, obrigada pela honra e pelo carinho, Neide. Paizinho querido, Paizinho amado, muito obrigada por esse dia, obrigado pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado pela chuva que caiu lá fora, Senhor, demonstrando o teu cuidado. O Senhor tem cuidado de nós, nos mínimos detalhes, as coisas que nós pensamos que estão sobre o nosso controle. Nós reconhecemos que não damos conta, Senhor, de nada. A tua palavra diz em João 15:5 que sem ti nós nada podemos fazer. Nessa manhã nós nos rendemos em dependência à tua presença, à tua palavra. Clamamos que o Senhor nos ajude, sabe, Pai, como diz aquela canção. Muitas vezes o nosso corpo quer errar o caminho, mas o nosso coração clama por ti, clama pela tua presença, pelo teu Espírito. Que o teu Santo Espírito nos guie, que a tua palavra seja a lâmpada para os nossos pés, que nós possamos nascer todas as manhãs da tua palavra, da tua presença. Abençoa o teu povo espalhado na face da terra, Pai. Todos que precisam de um socorro nessa manhã, que o Senhor possa ser o socorro bem presente na hora da angústia do teu povo. Que o Senhor levante também atalaias, bem atentos às oportunidades de levar a tua presença em todo momento, em tempo e fora de tempo, que nós possamos pregar a palavra, porque é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida. Abençoa, Pai, o teu povo em toda a terra. Que hoje seja um dia abençoado, que nós possamos estar ligados, conectados contigo, com ouvidos sensíveis à tua voz, e que, em nome de Jesus, esse final de semana seja um final de semana extraordinário. Derrama cura para aqueles que precisam ser curados, Senhor. Abre portas para aqueles que precisam de uma provisão, mas que, acima de tudo, nós tenhamos o entendimento de que o Senhor é o nosso pastor e por isso nós não temos falta de coisa alguma. Muito obrigado, Jesus, que a paz da tua presença, a paz que excede todo entendimento, possa visitar os corações angustiados, ansiosos, vai substituindo as emoções por fé, substituindo emoções tóxicas e doentias por emoções e sentimentos saudáveis, por posicionamento de quem nós somos em ti. Filhos amados do Pai, muito obrigada pelo teu amor e pela tua presença, Paizinho. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.